Olá, gente! Olá, olá, olá! Vamos para mais uma aula, vamos lá? Eu queria agora que vocês fossem até a página 8, tá bom? 8 do livro de vocês, do livro 2, e você vai encontrar isso, pronomes relativos, que é o assunto estudado agora, tá? Quais foram os pronomes relativos que a gente usou, que a gente estudou? A gente estudou o que, e no caso o qual, né, seus variados. A gente estudou quem, que é usado exclusivamente para pessoas. A gente estudou o cujo, que que é utilizado quando indica uma relação de posse. E essa relação de posse pode ser de objeto para objeto, pode ser de pessoa para objeto. Não importa, contanto que tem uma relação de posse. E a gente utilizou... Meu Deus do céu, qual foi o outro mesmo? Onde? Onde, que é usado exclusivamente para lugar. Então, vamos aqui responder essa atividade da página 8 até a 10, se eu não me engano. Vamos lá, eu vou ler do meu livro, que eu sou cega, então você vai acompanhando aí no seu livro, tá? Tudo bem? Ok. Diz assim, é uma tirinha e fala assim, o pai do ano. Ontem e o hoje me fazem pensar que os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Internet! Obrigada pelo meu onomatopeia da criança. Então, vamos aqui. Leia o seguinte trecho. Os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Repare que, para as ideias ficarem bem claras e desenvolvidas, fez-se o uso da palavra que, o qual, no contexto, remete a uma expressão anterior. Qual é essa expressão? Vamos aqui, deixa eu ver se tem como aumentar, acho que tem. Deixa eu botar aqui, 100%. Pronto. Aqui, desenvolvidos fez uso do que. Qual é a expressão que o que retoma? Vamos aqui. Os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Esse que se remete ao que? A gente está fazendo referência a quem? Está retomando quem? Esse que? Que não temos. O que é que não temos? Um componente tecnológico. Então, a resposta... Deixa eu ver aqui. Então, a resposta é o quê? Um componente tecnológico. Vou colocar aqui. Tô digitando como uma velha de... pessoa que nunca, né, se meteu com a tecnologia na vida, mas é assim mesmo, quando grava, você fica meio assim. Ok? Até aqui, isso aqui é muito fácil, né? Vamos lá. Assinale a alternativa, as alternativas corretas, se ele já te dá essa possibilidade, gente, de plural, com certeza é mais de uma, tá? Quando ele já te dá essa possibilidade de plural, é mais de uma alternativa. Que apresenta o valor da palavra que e a classe gramatical a quem ele pertence. Então, vamos lá. Gente, eu falei para vocês se o que, quando ele for substituído pelo qual, ele é o que? Pronome relativo morfologicamente. Quando ele é substituído por isto, ele é o que? Uma conjunção integrante, e isso já é dentro da análise sintática. Então, se perguntar o valor do que morfologicamente, obviamente ele é um pronome relativo, tá? Morfologicamente, não sintaticamente, que é morfologia mesmo. Lembra aquelas 10 classes gramaticais? Pronto, dentro da morfologia. Então, o que dentro da morfologia é um pronome, tá? Tudo bem. Então, vamos ler aqui as sentenças. A palavra que serve para conectar orações. Muito bem, até aqui. Evitando repetição de um termo. Muito bem. Como é que eu marco X aqui? Eu vou marcar X de alguma forma. Pronto, gente, eu vou destacar aqui. Pronto. Correta. A palavra que serve para deixar claro o gênero da palavra que se refere? De jeito nenhum, gente. Se a palavra que se refere for masculino, continua que. Se for feminino, continua que. Se for plural, o que também. Se for singular, é o que. Se tem uma coisa, o que é invariável, tá? Então, aqui é errado. A terceira. O cachorro é natural, gente. Assim, é só gravar. A Maria Melissa late. Então, vamos lá. A palavra que indica que há no texto uma incoerência proposital. Misericórdia, né? Essa questão aqui não tem nem como. A palavra que morfologicamente é um pronome relativo correto. Se tem uma coisa que está correto, são essas duas. Tanto a primeira como a última. Espero que vocês tenham acertado. Agora, considere essa passagem como um período. Os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Reescreva esse período dividindo em duas orações.
mas sem empregar o quê? Aqui vocês vão fazer aquele estilozinho que eu expliquei pra vocês. Dividir em duas orações. Deixa eu aqui colocar. Dividir em duas orações, tá? Inserir o texto. Sem o pronome relativo. Vou colocar aqui a primeira. A primeira fica mais ou menos que os bebês nascem com algum componente tecnológico. E a segunda oração fica assim. Vou botar uma barra aqui para a segunda oração, tá? Fica mais ou menos assim. Não temos esse componente. Não temos esse componente. Por que que eu repeti? Porque lembram da explicação? Aqui. Lembram da explicação que o pronome relativo, ele vai retomar... Meu Deus, não foi. Gente, não tá indo, marcador. Que o pronome relativo, ele vai retomar o termo... Gente, o termo que se refere a componente tecnológico. O marcador não quer colaborar comigo e eu que lute, tá? Pronto, vou deixar aqui. O termo que se repete aqui é componente tecnológico. Utilizamos o que na frase acima, ó, que evitou a repetição. Para utilizar agora essa frase sem o que, a gente tem que dividir ela em dois períodos. Os bebês nascem com algum componente tecnológico e a segunda oração separado, tá, gente? Não temos esse componente tecnológico, ok? Essas questões são muito fáceis. Não vou pôr ponto final, porque eu quero agilizar, mas coloquem ponto final aí, senão eu vou ficar chateada. Tá, vamos para a próxima página. Aqui. Leia o poema. O cachorro vai latindo e essa é a nossa canção. Minha trilha sonora é o cachorro latindo. Vamos lá. Leia o poema. Canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que falem com os dois olhos. Caminho pela rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo os velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, os dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Que é Drummond, né, bebê? Então, por isso que tem toda essa sonoridade, todo esse clima tão poético. Drummond adora. Gente, Drummond, ele teve uma fase... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aqui. Gente, Drummond teve uma fase na vida dele, se eu não me engano foi a quarta fase dele, que foi uma fase assim de saudade da infância. Ele já na sua juventude, ele teve muita saudade da infância dele. Por isso que é tão comum a gente ver textos de Drummond relatando a sua infância, relatando como ele queria ver sua mãe, relatando como ele queria ver as crianças, relatando todas essas coisas. Por quê? Porque ele teve essa fase bem poética se relacionando à infância. Tá? Então aqui, agora releia a primeira estrofe da composição e responda quantas orações ela é composta. Agora releia a primeira estrofe. Vamos lá. Agora releia a primeira estrofe da composição e responda quantas orações ela é composta e quais são elas. Gente, eu não vou escrever, mas só vou falar para vocês. Segredo. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Então, se aqui tem 5 verbos, 5 orações. Se aqui tem 3 verbos, 3 orações. Ele quer que você olhe, tá? Identifique quantas orações são, primeira pergunta, e depois quais são. Vamos lá. Eu preparo uma canção, verbo preparar. Então, aqui já é uma oração. Em que minha mãe se reconheça, segunda oração. Todas as mães se reconheçam, terceira oração. E que fale como 2 olhos, quarta oração. Cada verso aqui, gente, você vai reescrever, é uma oração, contabilizando 4 orações essa estrofe. Tudo bem? Então, aqui eu já respondi para vocês, tá? Eu não vou copiar para a gente não perder tempo. Vocês vão copiando, tem 4 orações, cada verso corresponde a uma oração. Vamos para essa. Ainda na primeira estrofe, observe que é possível identificar a importância dos pronomes relativos. Para isso, releia
os seus versos e identifique esses pronomes, bem como os termos antecedentes a que se refere. Ele quer também a primeira estrofe. Vamos identificar os pronomes relativos? Eu preparo uma canção em que minha mãe se... Opa, tia Paula, eu tô vendo esse que bem aí. Tia Paula, não passa longe dele. Aqui, ó. Que... Era pra ser o que, tá, gente? Foi o em também. Mas é só o que. Em que minha mãe se reconheça e todas as mães se reconheçam. E que... fale como dois olhos. Então, vamos aqui. Vamos ver a que termo ele está se referindo. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Onde ele quer que a mãe dele se reconheça? Na canção. Então, o primeiro quezinho aqui é na canção. E todas as mães se reconheçam. E que... O que é que ele quer que ainda fale com dois olhos? Ainda a mesma canção. Então, os dois pronomes relativos aqui, o que aqui do segundo verso e o que do quarto verso, se referem a quê? A palavra canção. Por que foi utilizado o que? Porque canção é objeto em geral, coisas em geral, não é um objeto personificado, não é uma pessoa e não é um lugar. Por isso foi utilizado o que aqui, tá? Super correto. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu acho que eu não vou escrever pra gente não perder tempo. Terceira. Releia os dois primeiros versos da segunda estrofe. Releia os dois primeiros versos da segunda estrofe. Cadê? Ah, tá aqui. E reescreva-os, eliminando o pronome relativo e transformando o período composto em período simples. Vamos lá reler os dois primeiros versos da segunda estrofe? Ele quer que a gente faça igual a questão anterior. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Ele quer que a gente reescreva isso em duas orações. Você vai fazer mais ou menos assim. Caminho por uma rua, segunda oração, essa rua passa em muitos países. Isso aqui eu vou escrever para vocês, tá? Terceira aqui, só para você transformar, tirando o pronome relativo. Isso aqui. A primeira é... Meu Deus, cadê? Do nada, as coisas ficam loucas aqui. Meu Deus, vou aumentar aqui a letra. Vê se vai agora. Vamos lá. Primeiro verso, quer que só que você reescreva sem o pronome relativo. Primeira. O que tem nesse minúsculo? Caminho por uma rua. Aí depois que pega gosto, a digitação é mais rápida. E essa rua passa em muitos países. Simples assim. E aí, com o pronome relativo... Peraí, gente. E aí, com o pronome relativo, fica como? Caminho por uma rua que passa em muitos países. Simples, não é? Já falo pra você que esse assunto era mais difícil. Não é não, gente. Ele é muito tranquilo, muito de boa. Essa é a primeira oração e essa é a segunda sem o pronome relativo. Tudo bem? O termo repetido é rua, por isso que foi utilizado o que? Tia, rua não é lugar, aqui não. Tá? Sim, verdade. Verdade, gente. Rua é lugar. Pode ser usado onde? Bem aqui, perfeitamente. Acredito que caminho por uma rua onde passa em muitos países é a frase mais correta. Mas bem mais correta. Caminho por uma rua onde passa em muitos países é a frase gramaticalmente correta. O negócio de que a rua aqui não, a rua é lugar sim. O mais correto aqui, galera, é o onde. Ele pediu pra você reescrever sem o que, né? Ele colocou o que. Tia Paula, então tá errado, calma. Assim, dentro da literatura existe algo chamado licença poética. O que seria essa licença poética? A licença poética, ela dá ao escritor essa possibilidade de infringir algumas regras gramaticais para que se mantenha a sonoridade, o ritmo e a harmonia. Então, para o Drummond, escrever caminho por uma rua onde passa em muitos países, para ele não teria a mesma sonoridade de quer dizer caminho por uma rua que passa em muitos países. O mais correto aqui é onde, tá, gente? Bem lembrado, mente da Paula. Vamos lá. Na terceira estrofe, há um pronome relativo. Reescreva os versos, substituindo esse pronome relativo pela expressão. Ele está dizendo que na terceira estrofe tem um pronome relativo. Vamos identificar. Eu distribuo um segredo. Como quem
ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Gente, onde é que tá o pronome relativo aqui? Onde é? No quem, muito bem. Se é quem, tá se referindo a uma pessoa. No caso aqui, eu. Então, vamos lá. Ele quer que a gente substitua. Aqui é muito simples, gente. Aqui eu nem vou reescrever. Aqui você tira o quem e coloca... Se eu não me engano, o que é que ele quer mesmo? Você tira quem e coloca alguém que. Simplesmente essa questão. Tá? Você diz, eu distribuo um segredo como alguém que ama ou sorri. É só isso que ele quer na questão. Quinta. Peraí. Quinta. Identifique em outra estrofe qualquer, uma ocorrência de pronome relativo e indique o termo da oração anterior a que ele se refere. Então, vamos aqui pro início. Ai, meu Deus. Vamos aqui pro início, que ele diz assim. Aqui. Eu preparo uma canção. Ele já diz assim. Eu preparo uma canção em que... Aqui. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, que todas as mães se reconheçam e que falem com os dois olhos. Gente, você pode escolher qualquer uma dessas daqui. Tá? E diz aqui pronome relativo, a que termo ele se refere. Você pode escolher esse daqui, você pode escolher essa que a gente já fez aqui. Você escolhe uma e ele só diz assim, não identifica... Ele não identifica em estrofe, ele se identifica em outra estrofe. Então, ele não identifica a estrofe. Ele foi tão assim, essa questão foi mal elaborada. Desculpem, mas... Então, você pode usar qualquer um, tá bom? Que já foi mencionado. A sexta. Tô olhando aqui para ver se eu não entendi, foi errado, mas é isso mesmo. Identifique em outra estrofe uma ocorrência do pronome relativo e indique o termo da oração anterior a qual se refere. É isso aí mesmo. Você pode pegar em qualquer uma. Tá bom? Do que a gente já fez, identifica o termo a que ele está se referindo. Sexta. Caso os pronomes relativos não fossem empregados no poema, haveria algum prejuízo? Algum tipo de prejuízo? Gente, com certeza. Relembrando lá aquele vídeo que eu falei para vocês ontem. Qual a função do pronome relativo? Relacionar orações. Segundo, retomar um termo mencionado antes a fim de repetição. Se imagine se esse poema não tivesse nenhum pronome relativo, como seria repetitivo? Então, com certeza, haveria prejuízo. Haveria prejuízo na sonoridade. Haveria prejuízo na sonoridade, haveria prejuízo na harmonia, né? E os versos ficariam repetitivos, não é? E aqui ia prejudicar toda a melodia que eu não tô passando, meu Deus. Onde vai, Jesus? Gente do céu. O próximo vídeo vai sair melhor, gente, prometo, porque aí eu já... Sabe aquele negócio que você pegou e tá descobrindo agora as coisas aqui? Pronto. Tá? Então, gente, essa aqui já tem, se você quiser dar uma lida bem aqui, muito legal, mas eu já sintetizei tudo isso em vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje. E é isso, e até a próxima aula. Beijos, tchau!